Testemunho CCB. Jovem sarou de síndrome Rett no culto. Congregação Cristã no Brasil. A irmã que segurava a jovem nos braços sentiu o corpo dela estremecer de repente, como se uma corrente elétrica tivesse passado por suas veias. Os olhos, antes distantes e sem expressão, começaram a piscar com força, como se estivessem tentando se ajustar a uma luz que só ela enxergava. A irmã, assustada, olhou para os irmãos ao redor e sussurrou: "Irmãos, ela está reagindo." Nesse momento, o irmão que liderava a oração elevou a voz com mais fervor: "Senhor, se é da tua vontade, manifesta-te agora mesmo. Que o teu nome seja glorificado." E foi então que a mão direita da jovem, antes contraída e imóvel, se abriu lentamente como uma flor desabrochando após anos de inverno. Os irmãos que estavam de joelhos se levantaram em uníssono, sem combinar, como se um mesmo espírito os movesse. Alguns choravam, outros erguiam as mãos, e um coro espontâneo de glória a Deus encheu o salão. A mãe da jovem, que há anos orava em silêncio, sem jamais desanimar, caiu de rosto no chão, balbuciando entre lágrimas: "Senhor, eu não mereço, mas tu és misericordioso. Tu ouviste a minha aflição." Ela lembrava de todas as noites em que, depois do culto, ficava sozinha no quarto da filha, segurando sua mão e cantando hinos baixinho, como se cada nota fosse uma semente plantada na fé. E agora, ali diante de todos, Deus estava colhendo o fruto. A jovem, que nunca havia falado uma palavra sequer na vida, moveu os lábios pela primeira vez. No início foi apenas um murmúrio, como um sopro fraco, mas depois, com esforço, ela conseguiu articular: "Mãe." A congregação inteira ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. A mãe, tremendo, se aproximou e, pegando o rosto da filha entre as mãos, perguntou: "Filha, é você?" E a jovem, com voz trêmula mas clara, respondeu: "Jesus me curou." Aquelas duas palavras foram como um raio de luz no meio da escuridão. Irmãos mais velhos, que já tinham visto muitos milagres, choravam como crianças, porque sabiam que aquilo não era obra de homem, mas sim a mão poderosa de Deus se movendo entre o seu povo. O irmão que presidia o culto, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem novamente. "Vamos dar graças a Deus por este milagre", disse ele com a voz embargada. E então, espontaneamente, um irmão começou a cantar o hino "Glória a Cristo Jesus", e todos se juntaram com lágrimas nos olhos. A jovem, agora sentada em uma cadeira, olhava para todos com um sorriso que ninguém jamais tinha visto em seu rosto. Era como se ela tivesse acordado de um longo sono, e pela primeira vez enxergasse o mundo com clareza. Sua mãe não conseguia parar de agradecer, repetindo sem cessar: "Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai." Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçar a jovem e sua família. Uma irmã mais idosa, que havia orado por ela desde que era bebê, segurou sua mão e disse: "Minha filha, eu sempre soube que Deus tinha um propósito para você. Ele não nos desampara." A jovem, ainda com dificuldade para falar, mas com uma paz que transbordava, respondeu: "Eu ouvi as orações, mesmo sem falar, eu sentia." Aquela confissão fez com que muitos entendessem que mesmo nas piores lutas, Deus nunca nos abandona. Ele ouve até o suspiro mais fraco, a lágrima mais escondida. Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre se espalhou entre as congregações. Irmãos de outras cidades vieram visitar a jovem, trazendo presentes e, acima de tudo, louvores a Deus. Em um dos cultos seguintes, ela mesma deu seu testemunho, com a ajuda da mãe. "Eu vivia presa dentro de mim", disse ela com voz ainda frágil, mas firme. "Não conseguia me mexer, não conseguia falar, mas no meu coração eu clamava a Deus. E Ele me ouviu." Sua mãe completou: "Muitas vezes pensei em desistir, mas o Espírito Santo me fortalecia. Ele me dizia: não desanime, que a vitória vem do Senhor. E hoje aqui estamos, dando glória ao seu nome." Um irmão que era médico e havia acompanhado o caso da jovem desde pequena, testemunhou: "Medicamente não há explicação para o que aconteceu. A síndrome de Rett não tem cura conhecida. Mas nós servimos a um Deus que faz o impossível. Ele é o mesmo que abriu os olhos do cego, que fez o coxo andar, que ressuscitou mortos. E hoje ele tocou nesta irmã, para que todos saibamos que ele vive e reina." Sua fala foi seguida por amens retumbantes, e muitos se levantaram para orar, pedindo que Deus operasse milagres em suas próprias vidas. A família da jovem não escondeu as lutas que ainda enfrentavam. A fisioterapia, a adaptação à nova realidade, as noites em que o medo de recaída vinham à tona. Mas em cada dificuldade, eles se apegavam à promessa: "O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido." A jovem, agora capaz de segurar uma Bíblia, lia versículos com devoção, como se cada palavra fosse um alimento para sua alma recém-libertada.
Sua mãe contava que às vezes, à noite, ouvia a filha orando em voz baixa, agradecendo a Deus pela vida, pela família, pela congregação. Um dia, durante uma reunião de oração, a jovem pediu para falar. Com as mãos trêmulas, ela segurou o microfone e disse: Irmãos, eu não sei por que Deus me escolheu para este milagre, mas sei que Ele quer que eu diga a vocês, não desistam. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Ele ouve, Ele vê, Ele age no tempo certo. Sua simplicidade tocou os corações e muitos irmãos, que estavam passando por provas difíceis, se sentiram encorajados. Um irmão que lutava contra uma doença grave se levantou e disse: Irmã, suas palavras me deram força. Vou continuar orando, porque se Deus fez por você, Ele pode fazer por mim também. A gratidão da família era tão grande que eles decidiram dedicar um tempo todos os dias para visitar irmãos doentes, levando-lhes ânimo e orando com eles. A jovem, mesmo com suas limitações, se tornou um instrumento de consolo. Ela não pregava com palavras bonitas, mas com um testemunho vivo de que Deus não esquece dos seus. Em uma dessas visitas, uma irmã idosa, acamada há anos, segurou sua mão e disse: Minha filha, você é a prova de que Deus ainda faz milagres. Obrigada por me lembrar que a esperança nunca morre. E a jovem, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Não sou eu, irmã, é Jesus. Ele é a nossa esperança. Com o passar dos meses, a jovem foi se fortalecendo. Aprendeu a escrever pequenas frases, a se alimentar sozinha, a participar mais ativamente dos cultos. Sua mãe, que antes vivia em constante angústia, agora sorria com frequência, não porque a vida tinha ficado fácil, mas porque ela havia aprendido a confiar de verdade. Antes eu orava com medo, confessava ela. Agora oro com fé, porque vi com meus próprios olhos que Deus é fiel. Sua fé não era mais baseada apenas no que ouvia, mas no que havia vivido. Em um culto de ação de graças, a jovem subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a ajuda de uma irmã, ela leu Salmos 30, 2-3. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse a cova. Sua voz, embora fraca, ressoou no coração de cada irmão presente. Depois ela olhou para a congregação e disse: Se Deus pode me tirar de uma sepultura, onde eu estava presa, Ele pode tirar vocês de qualquer coisa. Só não desistam de clamar. Aquela mensagem simples, mas poderosa, fez com que muitos se ajoelhassem, pedindo perdão pela falta de fé e renovando suas promessas a Deus. A história dessa jovem se tornou um marco na congregação. Não porque era um milagre espetacular, mas porque era a prova de que Deus se importa com cada um de seus filhos, mesmo aqueles que o mundo esquece. Seu testemunho não era sobre fama, mas sobre fidelidade. Não sobre curas instantâneas, mas sobre a paciência de Deus que age no tempo certo. E acima de tudo, era um lembrete de que na congregação cristã no Brasil, o poder de Deus não é uma teoria, mas uma realidade viva, que se manifesta quando o povo se une em oração com um coração sincero e quebrantado. Até hoje, quando a jovem entra no salão de cultos, muitos irmãos se aproximam para abraçá-la, não como uma celebridade, mas como uma irmã em Cristo, que carrega consigo a marca do milagre de Deus. Ela não é mais a menina doente, mas a irmã que Deus libertou. E sua vida prega um sermão mais forte do que qualquer palavra, que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda salva. Basta que confiemos nele, como uma criança confia no pai que a segura pela mão. Que este testemunho fortaleça a fé de todos os que o lerem. Que nos lembre de que, não importa quão escura seja a noite, a manhã de Deus sempre chega. E que enquanto houver um irmão ajoelhado em oração, haverá esperança. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele ainda está no meio do seu povo, operando maravilhas. Glória a Deus! Testemunho CCB. Jovem sarou da síndrome de Rett no culto. Um milagre que mudou uma congregação. O dia que mudou tudo. Detalhes do culto que abalou a igreja. Era uma tarde de domingo, como tantas outras na congregação cristã no Brasil. O sol ainda brilhava forte quando as famílias começaram a chegar, vestidas com suas melhores roupas, como sempre faziam por respeito à casa de Deus. O salão, já conhecido por sua simplicidade e ordem, enchia-se gradualmente com o murmúrio das conversas baixas, os abraços fraternais e o cheiro do café servido na sala ao lado para os irmãos que vinham de longe. As crianças, mesmo em silêncio, não conseguiam esconder a curiosidade nos olhos, enquanto os mais velhos já se acomodavam nos bancos de madeira, folheando suas Bíblias. Mas aquele dia seria diferente. A jovem, então com 17 anos, chegou apoiada nos braços de sua mãe, uma irmã de fé inabalável, mas com o coração partido pela dor de ver a filha presas nas limitações da síndrome de Rett.
Seus movimentos eram restritos, suas palavras quase inexistentes, e seus olhos, embora vivos, pareciam presos em um mundo que poucos entendiam. A mãe, uma mulher de oração, já havia chorado tantos dias pedindo a Deus um milagre, que suas lágrimas pareciam ter secado de tanto suplicar. Mas naquele domingo algo dentro dela dizia: hoje será diferente. O culto começou como de costume, os hinos entoados em uníssono, as vozes dos irmãos mais velhos liderando os cânticos com aquela firmeza que só vem de décadas de fé. O pregador da noite, um servo de Deus conhecido por sua unção, subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas. Enquanto ele falava, a jovem sentada ao lado da mãe parecia agitada. Seus dedos, que normalmente se contorciam em movimentos repetitivos, começaram a tremer com mais intensidade. A mãe, percebendo, apertou sua mão com força, sussurrando: calma, filha. Deus está aqui. Foi então que o irmão que presidia o culto fez um pedido inesperado. Irmãos, antes de prosseguirmos, sinto no meu coração que Deus quer operar um milagre aqui hoje. Vamos nos ajoelhar e clamar por esta irmã, que há anos luta contra uma doença que os médicos disseram não ter cura. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Não era um silêncio de dúvida, mas de expectativa. Os irmãos, sem hesitar, ajoelharam-se. Alguns choravam antes mesmo de começar a orar. Outros, como o velho irmão Antônio, que já havia visto muitos milagres em seus 80 anos de CCB, simplesmente fechou os olhos e levantou as mãos, como quem já sabe que Deus está prestes a agir. A oração que quebrou o céu. A mãe da jovem, com lágrimas escorrendo pelo rosto, começou a clamar em voz alta: Senhor, o Senhor vê a dor da minha filha. Os médicos disseram que não há esperança, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. Se for da tua vontade, toca nela agora, Jesus. Ao seu lado, a jovem começou a soluçar. Não eram choros de dor, mas algo diferente, como se seu espírito estivesse lutando para se libertar das amarras que a prendiam há anos. As irmãs ao redor começaram a orar em línguas, um som que encheu o salão como um rio de intercessão. Os homens de joelhos batiam no peito pedindo misericórdia. Foi então que o irmão que liderava a oração colocou as mãos sobre a cabeça da jovem e com uma voz cheia de autoridade espiritual declarou: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esta doença saia agora. Que os laços que a prendem sejam quebrados. Que o sangue de Jesus a purifique e a restaure. Um silêncio abrupto seguiu suas palavras. E então, um grito. Não foi um grito de dor, mas de libertação. A jovem, que há anos não conseguia se mover sem ajuda, levantou-se sozinha. Seus braços, antes rígidos e contorcidos, esticaram-se para o alto. Seus olhos, antes distantes, brilharam com uma claridade que ninguém ali havia visto antes. E então, com uma voz trêmula, mas clara, ela falou: Glória a Deus! O salão explodiu em louvor. Irmãos correram para abraçá-la. Outros caíram de joelhos chorando, alguns até riram de alegria, incrédulos com o que estavam vendo. A mãe, atordoada, segurou o rosto da filha entre as mãos, como se quisesse confirmar que não era um sonho. Minhas filha, você está curada? E a jovem, sorrindo pela primeira vez em anos, respondeu: Sim, mãe. Jesus me curou. Os dias que seguiram. O impacto do milagre na congregação. Nos dias seguintes, a notícia do milagre se espalhou como fogo pela região. Irmãos de congregações vizinhas vieram só para ver com seus próprios olhos. Médicos que acompanhavam o caso da jovem, ao saberem do ocorrido, pediram para examiná-la. Os resultados foram inegáveis. Todos os sinais da síndrome de Rett haviam desaparecido. Seu cérebro, antes com atividades irregulares, agora funcionava normalmente. Seus movimentos, antes limitados, estavam completamente restaurados. Mas o maior impacto não foi nos médicos, nem nos curiosos, foi na igreja. Aquele milagre reacendeu uma chama de fé que muitos não sabiam que estava apagada. Irmãos que há anos frequentavam os cultos por hábito agora voltavam com fome de Deus. As reuniões de oração que antes tinham pouca participação passaram a lotar. Jovens que antes se distraíam nos cultos agora prestavam atenção, porque haviam visto com seus próprios olhos que Deus ainda opera maravilhas. O irmão que havia orado pela jovem, um homem simples e humilde, foi abordado por muitos pedindo conselhos. Como o irmão soube que Deus ia curá-la? Perguntavam. E ele respondia com lágrimas nos olhos: Eu não sabia. Mas eu creio. E Deus honra a fé do seu povo. A vida depois do milagre. Um testemunho que não cessa. A jovem, agora livre, não se contentou em apenas desfrutar de sua cura. Ela queria servir. Nos cultos seguintes, ela começou a participar dos corais. Sua voz, antes silenciosa, agora se unia às outras em louvor.
Nas reuniões de jovens, ela compartilhava seu testemunho, encorajando outros a não desistirem de crer, mesmo quando tudo parece impossível. Um dia, uma irmã da igreja, cuja filha também tinha uma doença rara, aproximou-se dela após o culto, com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, o que eu faço? Os médicos disseram que não há esperança para minha filha. A jovem, sem hesitar, pegou suas mãos e disse: Vem comigo. Vamos orar. E ali mesmo, no meio do salão, as duas ajoelharam-se. A jovem orou com uma fé que só quem já viu um milagre pode ter. E semanas depois, aquela criança também foi curada. As lições que ficaram. O que esse milagre ensina à igreja? Deus ouve o clamor do seu povo. Muitas vezes pensamos que Deus está distante, mas Ele espera que clamemos a Ele com sinceridade. A mãe da jovem orou por anos, e Deus escolheu o momento certo para responder. 2. A fé coletiva tem poder. Não foi apenas uma pessoa orando, foi uma igreja unida. Quando o povo de Deus se une em oração, o céu se move. 3. Milagres não são para a glória humana, mas para a glória de Deus. A jovem nunca se tornou famosa na igreja. Ela continuou sendo uma irmã entre irmãos, porque o verdadeiro milagre não é a cura em si, mas o coração que se rende a Deus. 4. Deus ainda opera hoje. Alguns dizem que os milagres eram só nos tempos bíblicos, mas a CCB prova, através de testemunhos como esse, que Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda salva. O culto de ação de graças, um dia que a igreja nunca esqueceu. Um mês após a cura, a congregação organizou um culto especial de ação de graças. O salão estava lotado, até irmãos de outras cidades vieram participar. A jovem, agora com um sorriso radiante, subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Com voz firme ela disse: Eu não sei por que Deus escolheu me curar, mas sei que Ele tem um propósito. Se a minha cura servir para que mais pessoas creiam nele, então que seja. Porque o maior milagre não é eu estar aqui de pé, é saber que mesmo quando eu não podia falar, Deus ouvia meu coração. Ao final do culto, o irmão que presidia fez um pedido. Irmãos, vamos fazer uma corrente de oração. Todo mundo que tem um pedido, um familiar doente, um problema que parece sem solução, vem à frente. Deus está aqui, e Ele quer operar. Mais de 50 pessoas vieram à frente. E naquela noite Deus continuou operando. O legado de uma cura, como esse testemunho mudou vidas. Anos se passaram e a jovem, agora uma adulta, continua na CCB, casada, com filhos, servindo a Deus com a mesma paixão. Sua história é contada não como um fato isolado, mas como um lembrete de que Deus é fiel. Todos os anos, no aniversário de sua cura, a igreja realiza um culto de memória, onde outros testemunhos de milagres são compartilhados. Porque a fé, quando é verdadeira, se multiplica. E assim, a história dessa jovem não é apenas sobre uma cura, é sobre uma igreja que aprendeu a crer de novo. Que entendeu que não importa quão escura seja a noite, a manhã de Deus sempre chega. Que entendeu que enquanto houver um irmão ajoelhado em oração, haverá esperança. Porque o nosso Deus ainda é o Deus dos impossíveis. E Ele ainda está no meio do seu povo. Glória a Deus!